Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé. Eu sou o professor e missionário Ricardo Salles e hoje nós estamos comemorando a Páscoa Cristã, Sexta-feira Santa, e nós vamos ver qual é o significado para a igreja, para a igreja nos tempos de hoje. Então, nosso estudo teológico vai ser sobre a Páscoa Cristã, significado, cumprimento e aplicação, tá certo? Então, eu peço que você esteja com sua Bíblia, e aproveite esse estudo, tá certo? A Páscoa cristã, irmãos, é uma das doutrinas mais profundas e centrais da fé cristã. É o marco, que quando nós cristãos celebramos a libertação espiritual do povo cristão do pecado. Assim como o povo de Israel foi cativo por quase cerca de 430 anos no Egito, então nós comemoramos também, não como os judeus comemoram, mas nós comemoramos sim a nossa liberdade espiritual da escravidão do pecado. A Páscoa não é apenas uma data comemorativa, mas um evento teológico que une o Antigo e o Novo Testamento, revelando o plano redentor de Deus. Então vamos ler, eu convido vocês de casa a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, que vai dar uma explicação melhor. Então esse vai ser o nosso texto base do nosso estudo de hoje. Êxodo capítulo 12, já diz o título lá, a instituição da Páscoa. E no versículo 14, disse o Senhor: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, Deus pediu para que esse dia seja como memorial, ou seja, uma lembrança, para sempre, É como solenidade, como comemoração ao Senhor. Mas nas vossas gerações eu celebrarei por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre, eternamente. Enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos fôlego, nós vamos celebrar a Páscoa, porque foi por um cordeiro que o pecado do mundo foi retirado. Assim como o povo de Israel, 430 anos, viveu sob o jugo do Egito, nós vivíamos também, você viveu sob o jugo do pecado. Se você hoje tem Cristo como seu Senhor, você é liberto da escravidão do pecado. Então a origem da Páscoa do Antigo Testamento começa aqui em Êxodo. A Páscoa começa em Êxodo 12. A instituição da Páscoa começa a partir do capítulo 12. E qual é o contexto dessa passagem aqui? O povo de Israel estava escravo no Egito por aproximadamente 4 séculos e meio, 430 anos. Deus então levanta Moisés para libertar o povo. A última praga que Deus lançou, quando o faraó, ali com o coração endurecido, não libertou o povo de Israel, tentou libertar, mas depois se arrependeu. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Então Deus ordena um cordeiro sem defeito, para os israelitas ali que estavam cativos. O sangue nas portas, eles pegavam com algum pano, alguns tecidos, e o sangue era pintado nas portas. Comer o cordeiro assado, comer com ervas amargas e comer com pressas, pronto para sair. E qual o significado teológico? Cada elemento aponta para Cristo, irmãos. Veja que todo o Antigo Testamento aponta para a figura do Cordeiro perfeito que haveria de vir. O Cordeiro perfeito, imaculado, que queria tirar o pecado do mundo e que veio há 2025 anos atrás. Então, o significado teológico, cada elemento aponta para Cristo. Vamos ver. Elemento e significado aqui. Vamos ver o elemento que eu citei e qual o seu significado. Cordeiro sem defeito. Cristo sem nenhum pecado. Sangue nas portas. Proteção do juízo. Morte do cordeiro. Substituição. Substituição do puro e perfeito, pelo pecador imperfeito. Libertação do Egito. Libertação do pecado. Veja que todos esses símbolos do Antigo Testamento representavam a figura de Cristo, que viria milênios, séculos depois. A Páscoa como figura profética de Cristo. O Antigo Testamento é tipológico. Ele é tipológico, ou seja, aponta para Cristo. Assim como Isaías, como Daniel, lá em Gênesis já haveria, quando eles desobedeceram a Deus, Adão e Eva, eles pegaram
peles de cordeiro para cobrir o seu pecado, que eles perceberam que estavam nus, né? Então, desde Gênesis já apontava para Cristo. Desde o sacrifício de Abel também já apontava, tudo aponta para Cristo. E o Novo Testamento confirma isso claramente. O João Batista declarou, o grande profeta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista avistou, quando ele estava pregando, batizando, eis que Jesus Cristo apareceu e claro, óbvio que ele reconheceu que era o Cristo, que ele era um profeta. Aqui João conecta diretamente o Cordeiro Pascal e o sacrifício de Cristo que ele haveria de fazer. Então, João Batista, né, ele batiza Jesus. Ele queria até ser batizado por Cristo, né, porque ele não tinha pecado nenhum, mas ele veio, se esvaziou de si, né, e assumiu a forma de pecador, forma humana. Então ele fez ele cumpriu, né, toda a Torá, né, todos os mandamentos, e ele foi batizado, mostrando como se deveria fazer. Só que agora é o batizado para a confissão em Cristo. João Batista batizava por arrependimento. E nós batizamos, nós nos arrependemos, quando cremos em Cristo, nós automaticamente nos arrependemos do nosso pecado, e o batismo é para mergulhar o velho homem e, né, morrer com Cristo, mas mesmo assim ressuscitar com Cristo também. Então é uma nova vida. A última ceia foi numa ceia pascal. A última ceia de Jesus Cristo foi uma ceia na Páscoa. Olha o que Lucas 22, versículo 7 diz. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava celebrar a Páscoa. Durante a ceia, Jesus transforma o significado. O pão, ele diz: isto é o meu corpo, dado por vós, e este é o cálice, é a nova e eterna aliança do meu sangue. Está lá em Lucas capítulo 22. O que é que Jesus está dizendo com isso, irmãos? A antiga Páscoa terminou, a nova Páscoa começou. Ou seja, a antiga aliança estava a partir de Cristo para trás. A nova aliança pascal começa de Cristo para frente, com a morte dele na cruz. Como eu falei antes aqui, o sábado não é para o povo cristão, é para o povo judeu. No Monte Sinai foi levantado um testamento, uma aliança, e no Monte Calvário foi levantado outro testamento, uma nova aliança, com a morte do testador, que é Cristo Jesus. E nós temos que seguir o Novo Testamento. A cruz como cumprimento da Páscoa. Jesus morreu exatamente durante a Páscoa judaica. Olha que maravilha, é coincidência? Não, é providência, é propósito divino, é pelos decretos de Deus antes da fundação do mundo. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Até a queda do Éden, ele já sabia. Muitas pessoas não conseguem entender isso, né, que é a doutrina bíblica, que chama de calvinismo, mas João Calvino estudou a Bíblia e tirou a doutrina, né, da tulipe, né, e os seus decretos estão imutáveis, são divinos, são prescientes, são poderosos, é a soberania de Deus. Então, Deus já havia previsto que Cristo ia morrer numa Páscoa judaica. Não foi coincidência, foi providência divina. Característica impressionante. Presta atenção nisso, se você não sabia. A Páscoa judaica de Cristo: cordeiro sem defeito, Cristo sem pecado. Sangue protege da morte, né? Que Deus deu a instrução para Moisés pintar as portas de sangue para proteger da morte. E o sangue de Cristo salva da condenação eterna, salva do pecado. Libertação do Egito, libertação do pecado. Evento anual. A Páscoa era comemorado todos os anos, né, por causa da libertação do povo judeu. E o sacrifício de Cristo é único e eterno. Nós não temos que matar um cordeiro todos os anos, Cristo não tem que vir todos os anos, não, já veio uma vez para morrer definitivamente, para nos substituir, a imputação dos nossos pecados lá na cruz. Lá na cruz ele verteu o meu, o seu, o pecado de toda a humanidade que crê nele e se arrepender dos seus pecados e andar em santidade de vida. Esse é o significado da Páscoa cristã. Outro ponto aqui, a ressurreição e a vitória da Páscoa. A Páscoa cristã não termina na cruz. Lá começou. Lá Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele entregou o seu espírito, ele venceu a morte. Ele entregou o seu espírito a Deus. Pai, aqui entrego o meu espírito.
e 3 dias depois ele ressuscitou, fazendo com que Deus aceitasse aquele sacrifício. Ele continua na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição, irmão, significa vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre Satanás, nova vida espiritual. Então, se você vive um domínio pela prática do pecado, pela opressão do maligno, você ainda não entendeu ou não foi, digamos assim, começado uma vida cristã transformada. O inimigo vem nos acusar, mas ele não pode ter a vitória sobre nós. Ele não tem domínio sobre nós. Nós hoje somos escravos de Cristo. Deixamos de ser escravo do pecado e hoje eu sou servo de Cristo. Uma nova vida espiritual. Como está lá em Hebreus, capítulo 14, versículo 12. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É mudança de vida. Então, se você espera para se santificar no Natal, na Páscoa, em vigília, você não entendeu o que é realmente o sacrifício de Cristo. Nós devemos honrar aquele que nos honrou e nos amou naquela cruz. Aquele sangue puro, inocente. Ele se esvaziou de si, mas verteu naquela cruz, recebendo todo tipo de humilhação, todo tipo de tortura que um ser humano pode sofrer. Foi por mim, foi por você, por toda a humanidade. João 16 diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E se você crê nisso, pode ter certeza que esse mundo aqui é apenas momentâneo. As tribulações que estamos vivendo aqui, nada se compara com a glória que está por vir, segundo o apóstolo Paulo. E a nova Páscoa e a Santa Ceia. Hoje a igreja celebra a Páscoa através da Santa Ceia. Houve uma transição, uma mudança de calendário e festas. Então, o sábado já não existe mais no calendário cristão. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista uns dos vídeos lá anteriores, que eu fiz 3 estudos sobre o sábado. Hoje nós não temos a obrigação de celebrar o sábado, porque Senhor, Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E eu mostrei vários textos como a igreja primitiva se comemorava, se reunia, fazia coletas, partilhava o pão, que era a Santa Ceia, no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é a segunda-feira. O domingo, perdão. A segunda-feira é o segundo dia. Então o primeiro dia da semana é a segunda-feira, o domingo. Não é a segunda-feira nem o sábado. O cristão tem que guardar o domingo? Não tem que guardar o domingo. Nós descansamos em Cristo. Nós descansamos numa pessoa, não num dia. Jesus Cristo diz: vinde todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então se você sobrecarrega, se alivia somente no sábado ou somente no domingo, você não entendeu ainda o que é o cristianismo, não entendeu o que é o evangelho. Teve vários, então, se você não assistiu, se você conhece alguém adventista ou alguma igreja que guarda o sábado, enfim, assiste os 3 vídeos que está gravado aí, tá certo? Na playlist, você vai entender melhor. Então a Santa Ceia representa o corpo e o sangue de Cristo. E foi uma ordenança que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, diz: fazei isto em memória de mim. Tem muita gente, eu conheci uma pessoa que ela era contra a Santa Ceia dizendo, alegando, tipo assim, como é que eu vou comemorar a morte de Jesus Cristo? Não, isso é um erro. Então ela está indo contra a Bíblia. Então a pessoa está indo contra a palavra, a obediência, uma ordenança de Jesus. A mesma coisa que muitas igrejas falam em que não se deve evangelizar. Ou seja, a grande comissão. E de pregar a toda criatura até os confins das terras. Ao invés de ser a grande comissão, vira a grande omissão de muitas igrejas reformadas. Então a Santa Ceia representa o sacrifício de Cristo, a nova aliança, a redenção dos nossos pecados e é uma esperança futura, que é a glória. Não é nesse mundo, não é a ostentação dos bens, não é a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos. E muitas pessoas, infelizmente, as igrejas neopentecostais pregam a teologia da prosperidade. Isso é um erro gravíssimo. Não é nada material que a gente acumula aqui na terra. Não é. O que nós recebemos do Senhor, nós temos que ser gratos e aplicar, administrar bem os nossos recursos financeiros e materiais para ser generosos, para ajudar o próximo, para ajudar a igreja, para ajudar em missões, em evangelismo, em ações sociais, para o bem da nossa família, para a provisão da nossa família. Mas não é nos bens materiais que nós devemos ter alicerce, sim
em Jesus Cristo. Nossa fé é somente na fé em Jesus Cristo. A esperança futura, nada se compara a esse mundo aqui. Nada se compara. A Páscoa aponta para a segunda vinda de Cristo. A Páscoa também aponta para um futuro. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Olha que promessa maravilhosa, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja tão problemática, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o pão que representa a carne do nosso Senhor e o sangue que representa, o vinho que representa o sangue de Cristo, diz aqui: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós temos que anunciar a morte de Cristo. Ele morreu sim pelo meu pecado. Nós temos que anunciar a morte de Cristo, que ele ressuscitou e está lá na direita da destra de Deus Pai, aguardando o dia certo, a hora certa, no momento certo, para ele vir das nuvens e arrebatar a sua igreja. Antes ou depois da tribulação, né? Isso aí são correntes, né, escatológicas. Muitos creem no pré-tribulacionismo, outros no mid-tribulacionismo, no meio da tribulação, depois da grande tribulação, que Jesus Cristo. Mas isso não importa. O que importa é que nós vamos morar no céu, pois lá é o lar do crente. É a promessa dos eleitos antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, uma promessa maravilhosa. A Páscoa cristã tem 3 dimensões: passado, que representa a cruz; presente, a salvação; e o futuro, a volta de Cristo. Então, se você não sabia disso, anote no seu coração, na sua mente. O passado significa a cruz. O presente significa a salvação que temos em Jesus Cristo. E o futuro é a segunda vinda do Senhor para a terra aqui, para a sua igreja. E que nós possamos estar vigilantes em oração, em santidade de vida, irmão. Eu falo sempre isso. Não espere um momento do ano, final do ano, ou algum evento acontecer, ou alguma coisa acontecer conosco para nós andarmos perto do Senhor. Não estou falando perto da igreja, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas longe de Deus. Estão muito próximo da eclesia ali, mais longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não adianta ser legalismo. Há muitos fariseus, há muitos religiosos, 24 horas na igreja, com doutorados, mestrados, enfim, mas não tem piedade, não tem graça, não tem amor. Isso não adianta. Então, aguarde o nosso Senhor Jesus Cristo, com a volta dele com oração, com humildade e com perseverança. Não sendo um religioso. Eu vou para a igreja, mas o que adianta você ir para a igreja e maltratar o próximo? O que adianta ir para a igreja e você não viver a palavra e praticar a palavra do Senhor? Mas eu prego a palavra de Deus, eu sou um mestre, eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu sou um reverendo, né? Sou um reverendo, tenho um curso de teologia. O que adianta se você não tiver amor? Se você não for uma pessoa convertida, transformada realmente, não adianta nada. Aplicações teológicas da Páscoa. A Páscoa ensina: Deus salva pelo sangue. Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se não houvesse o sacrifício perfeito, único de Cristo, não haveria remissão de pecados. Nós estaríamos vivendo com o povo judeu ainda até hoje, sacrificando um cordeirinho sem mácula, derramando sangue, para até Cristo, o Messias, voltar. Mas o Messias já voltou. O Mashiach já voltou há 2025 anos atrás. E ele veio para remir os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Hoje, o véu que antigamente separava, né, dos santos ali, foi rasgado de cima a baixo na morte do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. E muitas vezes a gente não oramos, nós não lemos a palavra de Deus como deveríamos ler, como diz o salmista, meditar na palavra de dia e de noite. Então muitas vezes a gente perde oportunidades magníficas de debruçarmos nas Escrituras e estudar um pouco, né, fazer devocionais, estudos profundos, né, estudos sistemáticos. Então Deus salva pelo sangue do seu Filho unigênito. Cristo é o nosso substituto. Cristo morreu em nosso lugar. A salvação é pela graça, não é por obras, não é por mérito nenhum. A salvação é somente em Jesus Cristo. Há igrejas, pseudo-igrejas, falsas igrejas, seitas, que diz que é somente lá que você vai encontrar salvação. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. Se você está num ambiente, num lugar,
numa igreja onde prega isso, não, você está lá, aqui é só a certa, as outras são Babilônia, aqui você está no... aqui realmente é a graça, as outras igrejas estão no caminho da graça. Não, aqui é a igreja universal, católica, apostólica, romana, é só aqui que é a igreja verdadeira. Bando de mentirosos, falsos pastores, falsos mestres. É somente pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. Há igrejas tradicionais que estão em pecado, há escândalos, né? Mas não devemos julgar a regra pela exceção. Então hoje há igrejas tradicionais, reformadas, né? Que são sérias, que são piedosas, que têm o seu corpo ali composto de pecadores, óbvio, mas de pessoas que foram remidas pelo sangue de Cristo e buscam viver em santidade de vida. Então não olhe apenas para os pecadores ali que estão, mas sim pela igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ali a comunhão dos santos. Cristo é o nosso substituto. Cristo morreu em nosso lugar. A salvação é somente pela graça. Israel não merecia, irmãos. Israel não merecia. Mas nós também não merecíamos essa maravilhosa graça. E Deus nos concedeu, porque o amor dele é ágape. É um amor incondicional. O amor de Deus não é um amor fraternal, não é um amor eros, que é erótico, não. Tiveram que inventar uma nova palavra do grego para representar o amor de Deus, que chama ágape, que chama-se amor incondicional. Embora Cristo nos lavou de todo pecado, nos remiu, nós somos ainda pecadores. Nós vamos andar em santidade de vida, mas nunca deixaremos de ser pecadores. Apenas quando nós morrermos e formos para a glória ou vier o arrebatamento. Aí nós teremos esse corpo glorificado e aqueles que morreram também vão se ressuscitar com o corpo glorificado. Aí assim não há pecado. Mas no céu não entra pecado. Então, exatamente por isso que Cristo morreu por nós. Porque quando Deus olhar para nós, não vai olhar para o nosso corpo, para os nossos pecados, vai olhar se fomos lavados pelo sangue de Cristo. É isso que representa, aquele sangue puro, aquele sangue divino. Mas a quantidade era 5 litros de sangue como ser humano, sim. Mas ele cobriu e cobre uma multidão de pecados. Infinito. Não é o sangue líquido ali, e sim o amor de Deus que nos lava de todo pecado. Nos torna mais alvo do que a neve, como diz o Inário. Libertação do pecado. A Páscoa representa a saída da escravidão espiritual. Assim como os judeus comemoram a libertação da escravidão do Egito, a igreja comemora a libertação da escravidão do pecado. Antes nós tínhamos orgulho de falar dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Muitos crentes ainda hoje, eu creio que eu conheci alguns que se vangloriam dos seus defeitos e seus pecados. Eu sou sincero demais, eu falo mesmo, né? Eu sou sincero. Eu sou assim, eu maltrato porque eu tô dentro da palavra. Então, se a pessoa é ríspida, ela se acha, porque está coberto biblicamente, para ser rude, para ser áspera com as pessoas. Ele justifica o seu pecado, mostrando que essa pessoa realmente ainda não foi convertida. É uma pessoa convencida, mas não uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Cristo. Então nós temos que analisar. Eu não posso julgar ninguém, ninguém pode julgar ninguém, a igreja não pode julgar, pode se disciplinar através dos pecados públicos e confessados, mas somente quem sonda o coração do ser humano é Deus. Assim como Davi, aquele pastorzinho de ovelha, foi escolhido para ser rei de Israel. Não foi aos seus irmãos que tinham um porte físico, que tinham uma habilidade, uma técnica militar, né? Mas Cristo ali, Deus viu o coração de Davi. A Páscoa representa a saída da escravidão espiritual. É isso que nós comemoramos atualmente. E por último, a Páscoa e o Cordeiro no Apocalipse. Veja que é uma coisa muito interessante. No livro de Apocalipse, irmãos, Cristo ainda é chamado de Cordeiro. Apocalipse 5, versículo 12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, 12 faz referência ao Cordeiro perfeito que morreu no nosso lugar. Abra sua Bíblia, vamos ler essa passagem. Capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte. Eu vou ler a partir do versículo 11. João recebeu a revelação de Jesus Cristo, como seria o fim das coisas. Apocalipse significa revelação, né? E até que em inglês é revelation, né? Não aparece apocalipse, né? Então, é a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João.
O versículo 11 diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Olha que maravilhoso. Versículo 12, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, olha os adjetivos: poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E o versículo 13 continua: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então todos os seres viventes estavam adorando, prestando homenagens, glória, honra ao Senhor Jesus Cristo, ao Cordeiro perfeito que morreu na cruz, Filho do nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade, que é uma doutrina bíblica, né? Não aparece o nome Trindade na Bíblia, mas ali, quando Jesus Cristo estava sendo batizado pelo João Batista, pelo profeta, aparece as figuras ali, né? Como já falei em vídeos anteriores, Jesus Cristo, o Deus Filho, aparece a ave, né? O pomba do Espírito Santo, e Deus diz: Esse é meu filho em que me comprazo. Então ali as três pessoas da Trindade é manifestada. E isso mostra, esse versículo aqui, que a Páscoa não é apenas um evento histórico, é uma realidade eterna. Aqui no livro de Apocalipse, aqui está na glória. Está dizendo que nos tronos ouvia, olha quantas milhões de pessoas. É por isso que haverá bilhões, eu acredito, desde a humanidade, quantos milhões e bilhões de pessoas passaram pela Terra, chega aos trilhões, eu acho. Olha a quantidade de pessoas. Eu sou formado em matemática, é só você fazer uma conta, né? Milhões, de milhares, de milhares. Ou seja, 1 milhão vezes 1 milhão, milhões. Aqui ele não descreve quantos milhões, porque era impossível contar. Aquela multidão ali era impossível contar. Então, milhões, de milhares de milhares. Eram bilhões de pessoas ali. Bilhões de almas, de seres adorando, homenageando, honrando, glorificando, louvando ao Cordeiro que foi morto. E a conclusão, irmão, do nosso estudo de hoje: a Páscoa cristã é o cumprimento da promessa. É a revelação da redenção que Deus tinha para nós. A vitória sobre o pecado e a esperança da eternidade. É tudo isso aqui que significa para o crente. Você que está vendo esse vídeo, agradeça ao Senhor todos os dias pela maravilhosa graça que chegou até você e sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu pai, sua mãe, seu sobrinho, seus primos, aquele amigo que era alcoólatra, que era drogado. Agradeça pela vida que você tem, pela essa maravilhosa dádiva de você ter uma Bíblia em suas mãos aqui e ler o que Deus deixou revelado aqui para os seus filhos. E interceda por aqueles que ainda não conheceram, não foram alcançados pela graça, que não conheceram o Cordeiro que foi morto, imaculado ali, humilhado, pelos pecados deles também. E se realmente, quando ele ouvir a palavra, ele vai se converter, ele vai se arrepender, convide, evangelize pessoas no seu bairro, no seu trabalho, compartilhe esse vídeo aí para outros vídeos que você vê que é edificante. Não tenha vergonha de proclamar o Evangelho. A Páscoa cristã é o cumprimento da promessa, a revelação da redenção, a vitória sobre o pecado e a esperança na eternidade. Cristo é o Cordeiro, o sacrifício, o Salvador, o Senhor ressuscitado, que veio para nos salvar da condenação eterna. Deus, quando nós caímos, né, pela queda do pecado, pela desobediência, a humanidade toda estava condenada ao inferno. Infelizmente, pela nossa natureza caída. Então Deus nos criou desse jeito. É algo que a gente, há estudos, né, há debates até hoje, falando sobre esse tema. Então, se Deus é perfeito, por que Ele não criou um Deus perfeito? Mas Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Naquele tempo lá, quando Lúcifer se rebelou ali, ele teve a oportunidade, ele viu, ele quis ser igual a Deus. E infelizmente até os anjos ele conseguiu enganar. Quanto mais hoje em dia os falsos profetas não estão enganando várias pessoas. Então depois a gente vai fazer um estudo sobre a eleição incondicional, né, os 5 pontos da Tulip, sobre o calvinismo, o que é que significa o calvinismo. Vamos fazer também vamos estudar também sobre arminianismo, né, porque aqui é um canal de teologia reformada,
Então a gente sempre fala sobre a eleição incondicional, tá certo? Então a gente vai fazer um estudo melhor, mas hoje a gente vai fazer, né, esse estudo sobre a Páscoa, e que Deus abençoe cada um de vocês, né? E espero que a Páscoa, saiba que a Páscoa não é sobre um cordeiro, é sobre o cordeiro. Não é sobre coelhinho da Páscoa, não é sobre chocolate. Ensine os seus filhos. Ensine desde criancinha. Não existe isso. A criancinha vai perder a inocência. Perca a inocência, mas ganhe pela verdade. É melhor conhecer a verdade desde criancinha, para quando for grande, ele não cair em coisas sedutoras. Que é muito sedutor, né? Papai Noel dá presente, coelhinho da Páscoa, dá ovo de Páscoa. Então, desde pequeno, ensine que a Páscoa não é sobre um cordeiro, não é sobre um coelho, é sobre o cordeiro, com C maiúsculo. O sangue do Egito salvou casas, o sangue de Cristo salva almas. A cruz foi o altar da nossa redenção. Foi na cruz que toda santidade e toda justiça foi despejada em Cristo Jesus. E naquela mesma cruz foi derramada toda misericórdia e toda graça, não em Cristo, mas em nós. É por isso que nós estamos aqui, para falar desse amor incondicional, esse amor puro. A ressurreição foi a vitória da Páscoa eterna. E uma pergunta que eu faço para finalizar o vídeo: você está vivendo a libertação da Páscoa ou ainda está no Egito espiritual? Será que hoje, você que está vendo esse vídeo, está vivendo a verdadeira Páscoa espiritual cristã? Ou está, infelizmente, vivendo a Páscoa do Egito, da escravidão do pecado? Então, que você possa refletir no dia de hoje sobre o Cordeiro Perfeito, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, meus irmãos, esse foi o estudo sobre a Páscoa. Espero que esteja sido abençoado, edificante para você, as passagens bíblicas que nós lemos, a introdução, né? E espero que esse dia seja especial para você. Comemore com sua família, não para um coelhinho fantasioso, não como chocolate, mas sim comemore a ressurreição e a morte de Jesus Cristo 2000 anos atrás. Pregue sobre a cruz de Cristo. A quem você vê que está precisando ser pregado, não importa quem. Pode ser aquele vizinho drogado, pode ser aquele seu amigo que é alcoólatra, que é adúltero, né? Que é do mundo mesmo. Joga uma semente, e se ele realmente for uma pessoa escolhida por Deus, ele não vai resistir, porque a graça é irresistível. Assim aconteceu com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, vendo que Jesus Cristo, em silêncio, perdoando aqueles que estavam fazendo mal, ele reconheceu. E Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E hoje aquele ladrão que foi culpado de seus pecados, que muita gente estava vendo ali como realmente um assassino, um pecador, hoje está desfrutando da glória eterna. Por quê? Porque creu em Cristo. Ele não foi batizado, ele não frequentou uma igreja, ele não teve tempo de ler a Bíblia, muito menos a Torá, mas ele fez o que o cristão deve fazer: reconhecer o Cordeiro que tira o pecado do mundo e crer somente nele. E ele vai nos lembrar para sempre. Então, que Deus te abençoe, curta esse vídeo, comente alguma coisa, se você o que achou desse vídeo, recomendações, algumas sugestões, tá certo? Então, que esse dia seja maravilhoso para você. Que Deus te abençoe.